mais sobre os Anunnakis. Vou falar mais sobre eles através de algumas palestras de algumas pessoas, né? Lúcifer é Enki, o pai da humanidade. Não o meu, isso não é verdade. Não o meu, ele não é meu pai, eu não o considero como meu pai. Deus, filho de Anum. Deus não, ele é o arquetipo feito Deus, que ele mesmo se acha Deus, e é um arquetipo chamado semideus dragão. O irmão dele é Enlil também é o tal de Jahuva, em que filho é Marduk. E o filho dele é Marduk, também chamado como Cristo, Jesus, Yeshua, Ishá, e por diante. Quem costumava ser o Cristo ou o líder da evolução humana. Eles não são o que vocês pensam que eles são. Eles são os criadores de guerra, ok? Warmongers. Nós fomos criados para sermos os seus escravos, que é verdade. E eu não passo na minha cabeça de uns idiotas crer em algo que eles não veem. É como falou um homem branco uma vez. Ele falou: o homem é uma criatura idiota, que eles louvam um Deus que não vê e eles matam um Deus que vê, que é a natureza. Eles mataram através de guerra. Eles matam, não mataram, eles matam através de guerra, decimações com vírus, superbugs. Eles fazem vírus para matar, decimar a humanidade, depopular. Colocam homens Kia, os gays, viados contra as mulheres, né? Porque o homem que mata a mulher, ele é um viado para mim, ele não é homem. Ou que mesmo que bate na mulher, não que ele deva apanhar da mulher, isso também não é certo. Eu não sou a favor da mulher que bate no homem, nem um homem que mata e bate na mulher. Principalmente o homem que mata a mulher. Então, eles já usam esse homem, porque hoje em dia eles não querem mais essa espécie a procriar. Eles não precisam mais dessa espécie, porque eles estão pensando em fazer outras espécies. Aí o que eles fazem? Eles trazem de novo essa novelty, o fashion, a novidade, a moda dos paneleiros, que é a homossexualidade, já para coibir ou para controlar a natalidade humana. Eles usam os gays, né, para esse propósito. Não que dois homens não possam ter uma criança com a ajuda de uma mulher. Eles ainda vão precisar de um útero, para uma barriga de aluguel para ter aquela criança, né? Se uma mulher não tem nada, não existe. Uma mulher não, uma fêmea, por exemplo, uma fêmea. Se uma fêmea que é uma cachorra, um gato, uma mulher, não existe criação, né? Vamos falar mesmo na lata, direto. Então, duas mulheres lésbicas, sapatona lésbica, vai precisar de esperma, mas uma delas vai carregar a criança, mas vai precisar de uma esperma, né? E ainda, eu acho que estúpido criar homossexualidade hoje em dia, porque eles ainda podem procriar, mesmo sendo dois machos e duas fêmeas, ainda pode arrumar alguém para fazer filhos para eles. Então eles matam através da guerra e eles fazem isso, né? Feminicídio para matar a população aqui, viroses, esse negócio ali que não tem nada de natural, que é os desastres artificiais geográficos, como enchentes, terremotos, tifões de altas proporções, etc. Eles conquistaram as formas de vida. Então, o habitante original da biblioteca genética, eles mataram através da guerra, eles decimaram os habitantes aqui da Terra, que era o original, Netherdahl,
homonídeos denovans, foram todos dizimados por essas pragas de dragões que vocês louvam hoje em dia. Não importa a matriz de sua religião, você louva, você segue, você é uma parte deles, ok? Somente para o velho árabe. Então, eles mataram os habitantes aqui, os original, mas antes de matar eles fizeram o que? Eles manipularam o nosso DNA e misturaram todos junto, Homo sapiens, não, homonídeos, Homo sapiens é tudo, é espécie humana, homonídeos, denosovans, Neanderthals, Homo erectus, eles misturaram tudo. E com as deles também, né? Como eu mostro em prévios vídeos, a linhagem do Enki, que é o Lúcifer. Então, eles conquistaram as formas de vida, eles mataram através da original da biblioteca genética que chamamos de Terra, porque antes a Terra estava recebendo muito seres aqui. Aí disseram que uma tal de uma rainha, não sei se foi de Orion, foi de Sirius, havia já mandado essas espécies para cá. Foi muito antes, milhares de anos antes desses dragões virem aqui. Também faz parte da família Anunnaki. Eles vieram aqui mais ou menos de 5.000 anos atrás, 500.000 anos atrás. E eles modificaram tudo e causaram a pior bagunça por aqui. Eles mataram através daqui, eles conquistaram as formas de vidas. Então, eles manipularam a biblioteca genética, que chamamos de Terra, que era para ser uma biblioteca de informações. Eles conquistaram as formas de vida, e 7 irmãs que eram os Pleiades já estavam aqui. Os répteis já estavam, não, os répteis não estavam aqui, sinto muito dizer, os répteis vieram com os Anunnakis. Anunnakis são dragões e são répteis, sendo os reptilianos os seus subjugados, seus empregados. Ok? Então não é verdade que eles estão falando aqui. Muitos ETs contribuíram para a biblioteca genética nessa nova versão de Homo sapiens, que é a versão segunda, mas não as prévias, as outras, muitas outras antigas. Isso não é verdade. Em que pegou os Neandertais e misturou seu DNA para criar a humanidade. Não, ele não criou, ele modificou, fez a réplica. Ele não criou a humanidade, mas Neandertais geneticamente modificados. Eles usaram os humanos originais para se alimentar. Nossas forças de vida e ainda o fazem para prolongar suas vidas. Esse é o nosso único objetivo, para ser comida para os desobateria de energias, porque a fonte primária já não quer mais abastecê-lo. Por quê? Porque já criaram muito caos no universo. Já foram tirados de outros universos para ir secar, porque já estavam criando muitos problemas em outros quadrantes, outras bolhas de universos paralelos. Ok? E porque já não tem mais as energias que ele faz, eles nos usam já para o propósito de ser alimentados. Então por isso que eles criam esse negócio aí, esse caos de vírus, de doenças, já para criar uma reação e para poder melhor alimentar-se dessas reações de medo humana. Então é chamado de adoração. Os Neandertais já estavam iluminados, já eram bem evoluídos, por sinal eram mais psíquicos que hoje, que nós somos, e eram mais altos, mais alvos, e muito mais diferentes que nós,
e eram mais eficientes, e hoje em dia nós somos mais deficientes. E não por causa de um pecado original, mas sim a propósito, porque esses seres, onde eles entram, eles só causam danos, destruição e caos. E é os mesmos deuses que vocês de religiões louvam, de vocês das políticas, das religiões, da maçonaria louvam. Eles estavam em perigo com a lei de né? Porque o criador desse universo estava cheio, farto deles. Disseram, ok, vocês querem bagunçar? Querem bagunçar o coreto? Eu vou mandar vocês para aquele quadrante do universo, para o centro do universo, e vocês vão bagunçar lá. Aí foi quando Lúcifer veio com a turma dele e encontraram já pessoas aqui, nativos aqui, com os animais e tudo, e fez o que ele fez. Tirou mais ou menos 70 de nossos 72 cromossomos e deixaram só 2. Porque os outros eram capazes de criar a nossa realidade. E hoje em dia o que a gente pode fazer? Nada. Estamos à mercê da lavoura, do trabalho mental e escravo e manual para poder comer, para poder ter nossa morada. Antigamente os povos só cantavam, faziam suas árvores, faziam suas casas em árvores. Apenas cantar e ela se materializava. Claro que para alguns idiotas eles vão rir da minha cara como velho árabe, porque o velho árabe é um fanático religioso e o velho de Aquários, Escorpião, é um ser ainda não evoluído, religioso, então não vai entender como seus semelhantes, né? Mas isso foi que aconteceu, que existia há muito tempo atrás. Nós não precisávamos de tanto dinheiro para criar nossa casa, para ter nossa comida, porque já alimentávamos de um sol menos quente que hoje temos. Também da vegetação que era azul, não verde. Eu tenho um vídeo aí chamado de Pisces Vésicas, que mais ou menos mostra a distorção da originalidade, ok? Como eles distorceram toda a realidade e a originalidade da criação primordial. Então, ele não criou a humanidade, mas neandertais geneticamente modificados. Então, ele pegou seu DNA e misturou com os neandertais para criar a segunda versão humana. Não foi a humanidade, foi a segunda versão Homo sapiens. Ok? Geneticamente modificado. Eles usaram os humanos original para se alimentar. Nossas forças de vida ainda fazem para prolongar suas vidas. Esse é o nosso objetivo, ser comida para os deuses, chamada adoração. Os neandertais já estavam iluminados, eles estavam em perigo com a lei de a evolução, ajudar toda a vida em evolução. Não interferir nem prejudicar. Assim eram os humanos primórdios. Antes de misturar com esse capeta aí. Eles não sabiam que, como os Anunnaki estavam e ainda estão em estado de psicose ou psicopatia, completamente fora de contato com a terceira dimensão, eles não têm empatia, porque eles não encarnaram assim tão densamente como nós. Entendeu? Então não tem uma noção, só tem assim uma imagem, assim, uma perspectiva de como deve ser, mas eles não têm a experiência de vir aqui, encarnar e estar nesses corpos mais densos, porque eles estão de uma maneira assim mais astral, mais eterial, que não é possível ver com esse corpo, esses olhos da terceira dimensão. Então, ele não tem empatia, não conhece a verdadeira interconexão, estão presos à versão opcionada da realidade, porque criar via plano causal, né? Através do mental, vamos dizer, realidade, e pensar que pensamentos, opinião é a única realidade, porque eles a declaram. Isso é o mau uso das leis cósmicas. Eles abusam das leis cósmicas.
Eles impõem sua vontade às formas de vida e as escravizam. Junte-se a eles ou morra. Soa familiar? Romanos. Eu não sei como é que eles podem misturar com os romanos, os Anunnaki com romanos, porque vários outros também, não romanos, também foram tão Anunnakis, tão perversos como os Anunnakis antes dos romanos. E pelo que eu sabe, os romanos foram para o Oriente Médio já para pôr mais ordem, porque tinha muita falta de disciplinas. Meninas eram levadas para templos para ser prostituídas, de, abaixo de um pretexto de que elas seriam deusas. Até hoje mesmo eles fazem isso na Índia, nos templos da Índia, e eram abusadas sexualmente para uma deusa chamada, nem sei qual o nome dela, mas era uma deusa lá que devia ser a Ina Ishtar, ou devia ser a Nimá, eu não sei, que era a irmã do Enki e a sobrinha do Enki, Lúcifer. Então, os romanos não eram tão mal assim, e eles não foram o pivô da morte se é que existiu, que eu não confio muito bem, se eles tiveram que crucificar alguém, foi aquela pessoa, aquela personalidade chamada Jesus lá, ele deu uma chance, o imperador de Roma, antes de sentenciá-lo ao crucifixo, eles perguntaram: filho, diga sua versão da história, se defenda-se, nós estamos oferecendo você a oportunidade de se defender. E ele, para César o que é de César, para Deus o que é de Deus, para o Pai o que é de Pai, blá 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 blá. Ferindo a seu pai, que é o Enki, Lúcifer. Okay? Então, se isso realmente existiu, ele mereceu o que ele levou. E os humanos, aquele Calígula lá, o que disseram sobre ele é tudo mentira. Foi um rapaz legal também, ele foi um cara muito familiar, que protegeu muito a sua irmã e a sua mãe. E ele não gostava muito do pai dele, que era o imperador, e ele até decidiu apontar o seu cavalo, que ele estimava muito como imperador e não humano. Ele era uma pessoa do signo de Virgem e uma pessoa assim muito ah, fora de seu tempo. Ele era muito mais avançado do seu tempo e ele conseguiu raivar muitas pessoas, enfurecer muitas pessoas no seu tempo que queriam a cabeça dele. Então foi assim que Calígula viveu. Ele não foi muito vilão que eles disseram, que eles escreveram que ele era, e como eles depictaram o homem. Ele não era assim. Calígula não foi assim. Entende? Então, para falar aqui que todos os romanos são ruins, aquilo. Se não fosse os romanos, em primeiro lugar, hoje em dia as pessoas ainda limpavam o traseiro com folha seca ou com areia, entendeu? E jogavam cocô, jogavam cocô, bosta fora da janela. Se fossem os romanos, fora outros inventos que eles inventaram. Então, eu não iria falar muito do romano, a não ser que eu tenha alguma parte de culpa. Eles matam quem quer que esteja no caminho de buscar recursos minerais. Eles são gananciosos, agora está falando sobre os Anunnakis, e buscam apenas poder e controle para o seu próprio status. Como homens de negócios ricos e com exército à sua disposição. A linhagem real deles invadir mundos e subjugar as formas de vida e usar a religião para fazê-lo. Nós fomos enganados, eles não são todos amorosos e bondosos como se proclamam ser, mas são beligerantes, dominadores, enganadores. Eles são trapaceiros, eles não têm respeito pela humanidade e buscam apenas nos usar. E por quê? Porque o rebanho aqui facilita e permite tudo isto. Eles nos consideram o recurso deles, propriedade. Isso é tudo que somos para eles. Muitos de nós já fomos deles, fomos eles. É assim que eu sei. Lembro-me da minha vida como uma delas e lembro o que fizemos. Eles explodem planetas que não se submetem
montem a sua agenda. Você deve renunciar aos recursos de seu planeta ou ser destruído, né? Esses são o moto desses Anunnakis, dragões. Uma vez que você se submete, eles impõem sua versão da civilização. Um sistema de economia que suprima a consciência espiritual e controla sua mente para manter a paz da civilização. Mas é tudo um esquema de Ponzi. Eles apenas se alimentam-se da energia da vida e aproveitam suas fraquezas. Esteja avisados, eles não são o que afirmam ser. Isso são para os religiosos, né? Porque seus deuses são esses aí que eles estão a falar. Eles torturam humanos, comem humanos, e os humanos também que torturam animais e comem animais. Se alimentam de sacrifícios de sangue de humanos, controlam os recursos naturais, da mesma forma que os humanos fazem com os animais, e até os humanos aprenderem que não devemos causar nenhum dano à natureza, eles vão continuar nesse sistema e com essas atitudes deles de vir aqui e dominar e controlar. Ou seja, em breve pagaremos pela luz e água solar. Porque às vezes o povo aqui também não sabe se proteger, não sabe dizer não ao governo, tudo isso. Então, Iá decola para a Pleiades. Ela é uma geneticista. Como é que é ela, se é ele, em que? Em que é um macho, né? Claro que ele pode ficar sendo o que ele quiser, mas geralmente ele aparece como um macho, né? Geneticista em Leu. Em Leu é o senhor do comando. É o igual Javé. Ra, igual. O Ra é o filho do senhor Caninos. What? É o filho do senhor Caninos. Jeruba. Jeruba é o homem águia, o Horus. É o homem águia. Você vê no emblema em vários países, Estados Unidos, Indonésia, alguns na Europa, alguns no Oriente Médio, tem sempre o emblema da águia, né? Aqueles lugares todos louvam Javé, louvam Jeruba, que é o homem águia, Horus, mitologia, na versão egípcia, ok? Então, ele não é os caninos. Canino é mó pró mulher, eles são pró fêmeas. Caninos é o escravo de mulheres. Então, um cara que vinha aqui dizer, eu sou um lobo, como o velho era, então o lobo, se o senhor é misógino e machista, se eu dizer e defamar os lobos, os lupinos, dizendo que o senhor é lupino e sendo machistas, o senhor é um idiota, palhaço, entendeu? Não vem aqui defamar os lobos, porque os lobos são matriarcal. Os lobos protegem as fêmeas. Os lobos são feministas, eles adoram fêmea. Seja mulher, seja as caninas, eles adoram elas. E quem é um pouco assim machista são os felinos. Não muito, mas um pouco, né? Mas ainda são as felinas fêmeas que ainda lideram mais. Que da mesma forma são os caninos, as fêmeas é os que mais lideram. Então, filho do senhor canino, não é verdade, ele não é canino, ele é avian. Rules Orion, cobra rainha. Então, reptilianos, igual reptilianos, e o Sírio, esse sistema solar. Eles estão no comando solar e estrela do sistema de Ra, derrubada todos, ok? Ele é corrote, ele está com corrote, em vínculo com a Inashita. Inashita, para aqueles que não sabem, é a sobrinha do Lúcifer, Isis, também chamada como Isis. Ele lidera Egito por um tempo. O reptiliano apoia Ra para derrubar a rainha siriana, ou poderia ser a Oriana, do Orion.
que costumava governar a Terra originalmente antes, que agora quer voltar ao controle da Terra. Ela estava aqui antes e agora quer ela voltar. Mas tem os caras aqui, os machos, as energias masculinas do Lúcifer que não deixa. Então por isso que essa batalha de feminicídio, sabe, aquela balança entre homem e mulheres, também é por causa dessa batalha astral que está havendo entre Lúcifer e essas rainhas de Orion e Síria. Sírios é o berço das religiões, onde vieram todos os mestres. Inclusive o tal Jesus veio de Sírios, a alma dele, pelo menos a alma dele veio de Sírios, e é o berço da teologia. Então Lúcifer adota as regras das estrelas, a terra ou os lagartos, Cheti, mitologia e lendas foram alteradas. Os lagartos Cheti são os zetas retículos, lagartos Cheti, pedreiros, pessoas, maçons não são, eles são os zetas retículos que também trabalham para os reptilianos. Maçons é outra coisa. Maçons eram os humanos, os cortadores de pedra que construíram muitas coisas no Egito. E depois, com a chegada dos povos Nethertal para a África, o Oriente Médio, trazido por esses dragões, agora com a ajuda dos romanos e outros, o que aconteceu? Eles tornaram a família em poder aqui na Terra, ficaram sendo os anglo-saxônicos, né, como os Rockefellers. Rock, no inglês quer dizer pedra. Rockefellers, Rothschilds, etc. E tem outro nome também, Rockefellers, tem outro. Tudo tem a ver com os cortadores de pedra. Então, política e outros poderes possuídos, os lagartos estão no Egito, que mais tarde derrubaram os Lúcifer, hebreus, política e outros poderes possíveis. Hebreu desempenharam lealdade a Enlil. Hebreu, né? Os hebreus, eles seguem mais Jeová. Desempenham lealdade a Enlil, que é o Enlil, o Homem-Águia, o Yahweh. O planeta X, ele lidera o planeta X, Nibiru, dos Anunnakis. O Elohim, Arian são hindu, não tem nada a ver com a raça. Arian veio da Pérsia, antiga Pérsia. Vedas, guerreiros rebeldes de Sírios, controlado pela rainha cobra. Esses são os hindus, mas ele também tem uma constelação hindus, uma constelação aí. Não veio especificamente da Síria, mas dos sírios, porque tem 3 sírios, sírio A, B, C. Pode ter sido de outros sírios, pela rainha cobra, raça ariana. Também reside na terra oca. Não, aqueles não são humanos, aqueles são os dragões, não são humanos. Shambhala, também conhecido como governo secreto. Governos secretos não são humanos. Hitler trabalhou para eles a fim de derrubar os pedreiros livres. Eles vieram como humanos para o Hitler, mas eles não eram humanos. Eles eram os zetas reticulis. E esse pedreiro aqui quer dizer os maçons. Okay? Hitler queria derrubar os maçons, mas ele estava sempre... Não, ele não acha que ele estava drogado pelo controle do lagarto, pelo plano de decimar a população. E não foi muitos judeus que morreram, mas também a metade foram do leste europeia, e foram os prisioneiros de guerras que vinham do leste europeu, e também ingleses também morreram lá no campo da concentração. Não foi todos, como eles dizem, judeus. Isso é mentira. Muito forte, Betila Draconia Warrior Faction. Ramen é um tipo de noodle, que é macarrão chinês, né?
controlado por reptilianos. Não, os romanos também são os greco-romanos, que veio do Krug, de uma constelação Krug. Eles são muito avançados em conhecimentos. Não sei se foi reptiliano, que não é. Os hebreus reptilianos são híbridos, os árabes também são híbridos. Então, para que essa porcaria de discriminação só com os romanos? Então, controlado por reptiliano, vai atrás da linha de sangue de Jesus. E não é verdade, porque não for os romanos lá no Oriente Médio estavam sob o controle dos fariseus e outros clérigos religiosos de lá. Eles não faziam nada que não fosse pelo comando das elites lá. Então, é tudo mentira o que eles estão falando aqui. Então, controlado por reptiliano, atrás da linha de sangue de Jesus, que não é verdade. Santo Graal, Jesus, Joshua, escola de domínio da linha de sangue de Sírios. Ele é do sangue de Sírios também, dos Anunnakis, que veio aqui para estabelecer ordem religiosa para melhor controlar as massas dos rebanhos acá. Simples assim. Então, é Joshua, a escola de domínio potencial inline para o trono da terra. Quer dizer, está inline, ele está assim na linha de possuir o trono da terra. Por isso que ele está lutando para ter o trono da terra, para também melhor controlar a espécie aqui. Depois da deusa mãe cobra, ele se casa com Inaná Ishtar, Ininá Maria Madalena, sangrenta, que tem a linha da mãe da deusa de Orion, Síria, que também é uma reptiliana. E junto eles produzem o grau do Sol, ou linhagem real da Europa de hoje, são os monarcas. Inaná, igual a Maria Madalena. Inaná, novamente, é a prima de Jesus e a sobrinha de Lúcifer e a neta do Anum, do King o rei de Nibiru e o rei de Saturno. Okay? O grande dragão, Kobazar e Alo. Não, Alo pode ser Allah, era o irmão dele, ou o tio do Anum. Então, Inaná, Maria Madalena, Orione, linha segredo, olhos azuis, cabelo loiro, tiveram um caso de amor com Yeshua, Marduk. Marduk derrubou. Ei, Marduk é Yeshua, algo errado aqui. Gitar e Sul junto à escola mistério de Sírios, a escola oculta de mistério de Sírios para ajudar a raça humana a lutar. Não é verdade isso, porque ele também faz parte, o pai dele também faz parte dos reptilianos e dos Anunnakis dragões. Não faz senso para mim. Adão era mais escuro que a Eva. Eva é uma mulher branca de Sírios. A crucificação de Suma Madalena, barra paz dos pescadores. A Terra Santa, muçulmanos tentam proteger a Terra Santa, entre aspas, enquanto os cruzados vão atrás de Yeshua e Sus, da linhagem de Yeshua, enquanto a cruzada, eles usam os muçulmanos para ir. Anum é o filho do rei do assassinato, cão Al. Ei, deixa os cães de lado, seu idiota. Eu sei que tem cão ruim, né? Mas nem todos, a maioria dos cães são bons. Os lobos são os guerreiros que tentam livrar a terra dos dominadores. E o irmão do ex-rei é tio de Anum. Al mata seu irmão para ficar com o trono. Al poderia ser Alá. Então, para ser sincera, veja isso de maneira diferente do que um sentido claro versus escuro. Para mim, a existência opera não em light versus não na luz versus a escuridão, mas em perspectivas e percepções. Mas nós temos que traçar uma linha e fazer a escolha conscientemente.
Energia clara e energia escura são simplesmente isso, energia. E a parte engraçada é que mesmo raças alienígenas hostis usam a energia da luz para um propósito insidioso, que é malicioso por si, né? Em realidade, assim como uma boa raça alienígena, uma alienígena benevolente pode usar a energia das trevas para fins úteis. Hostis. Então, por que todos os conflitos? Existem alienígenas que não entendem os padrões morais e éticos. Foram ensinados pelas raças mais antigas da arte da guerra. Ocorreram grandes desacordos e questões políticas. Não é porque eles são escuros, que eles são do mal. E é um pouco mais simples que isso. E quando eles dizem que você precisa da escuridão para entender a luz, o que eles querem dizer com isso? Sofrimento é dor? Ninguém precisa de sofrimento ou dor para entender o que significa ser um ser espiritual. Realmente, só um idiota gosta de lavar pau, sabe, para poder aprender. Só um idiota, porque nem os bichos aprendem através do pau. Vocês batem nos bichos, maltratam os seus bichos, seus rebanhos, vaca, bode, seja lá o que for, para obedecer vocês, ovelhas, etc. E no final o que acontece? Eles ficam com trauma e quando vocês finalmente dão o golpe da mercê e matam eles de vez, vocês consumem aquela carne está poluída com raiva, ressentimento e ódio desses pobres animais que vocês torturam antes de matar. Ok? Então isso prova o quê? Que o trauma, o sofrimento não é um antídoto para a gente encontrar a luz, muito pelo contrário. Senão não existiria tantas pessoas aí revoltadas, ladrões, homicidas, psicopatas por aí, porque tiveram uma infância conturbadas de uns pais que eram narcisistas, os pais não souberam criar eles com amor e resultaram nisso, pessoas sofridas, revoltadas, ou mesmo pessoas que não têm nada a ver com o passado, com a infância, mas tem a ver com o processo de crescimento deles, ou de adulthood, né, que é o, a, a idade adulta deles, é quando vem todos esses traumas que são já configurados como hologramas para a espécie aqui sofrer. Só assim eles vão pro lado astreio. O lado astreio é o lado do mal, entendeu? Eles fizeram isso comigo. Me deram um holograma muito terrível para passar para ver se eu ia para o lado ruim. E não fui. Porque eu pensei, eu raciocinei. Raciocinei com o quê? Com a paciência e com o amor. Eu vibrei nessas duas energias. Não é fácil, não é fácil. Você pode qualquer momento surtar. Eu vou dizer não é fácil, eu não recomendaria para ninguém. E eu não acho que o lado da sabedoria e do enlightenment, que é a iluminação, tem muito a ver com a dores e sofrimentos e caídas. Não. Mas o que você tem que fazer é cair e levantar-se e mostrar para o mundo que você é o Rabinga, é o trazedor da luz para a humanidade. Ok? O que você deve fazer é isto. Quanto mais eles colocam você para baixo, mais você mostra que você pode levantar-se. Levantar-se das cinzas como um fênix. E ser melhor do que eles pensavam que você poderia ser. É não desistir facilmente. E também lutar para seus direitos, direitos humanos, direitos multiversais que todo mundo aqui merece ter, pelo menos a maioria, aqueles que não são psicopatas, pelo menos, né, que não fazem mal não apenas ao ser humano, mas à natureza, ao ecossistema e os animais. Então, o caminho da dor não é o caminho de redenção. Ninguém fica sendo santo porque passou por muitos
sofrimentos. Em fato, as pessoas vão rir de você e vão subir mais em suas costas. Quanto mais você sofrer e chorar, dar uma de pobrezinho e pobrezinha, mais as pessoas vão montar em você. Porque vão pensar que você é vulnerável demais e esses psicopatas vão usar aquilo contra você para te maltratar ainda mais. Não quer dizer que você tem que pegar um gun, uma arma de fogo, e ir para lá, matar todo mundo. Não. Mas você tem que mostrar àquela pessoa que você é mais consciente que ela e você pode levantar-se sim das cinzas de que eles, quando eles queimaram você, quase vivo, você pode levantar-se da cinza e mostrar para eles que você pode ser o melhor que você veio aqui para ser. Entendeu? A dinâmica é assim que a gente vive nesse mundo. Não precisa desesperar, não existe também as desculpas. Porque eu passei por isso e aquilo, agora eu vou ser ladrão, eu vou sair por aí com a arma e matar e roubar. Não, você não tem que fazer isso, isso é desculpa. Isso é desculpa. Você não pode pensar, porque eu sofri tanto, eu fui molestado quando criança, eu fui abusado sexualmente, agora eu vou ser um estrupador. Eu fui molestado por um homem, eu sou homem, eu sou molestado por um homem, eu vou ser um homossexual, vou ficar aí dando para todos. Não, isso é desculpa, é desculpa. Para isso que tem aí esses monte de gente. Pobrezinho, desculpa isso e aquilo. Por que eles fazem isso? Porque eles trabalham para os anarquistas que já são aqueles que causam tudo isso, as espécies aqui. Eles que dão essas configurações, esses programas, hologramas para as pessoas aqui. E muitos de vocês não sabem como lidar com isto. Entendeu? O problema da humanidade é que eles não sabem como lidar com os problemas, os conflitos que lhes são dados. Você tem duas escolhas. Ou você larga tudo que foram dados para você conquistar e vai viver na paz, no mato. Ou você aprende algo com aquilo sem se ferir. É como entrar no fogo e não se ferir, porque você escolhe não se ferir, não sentir dor, mas aprender algo com aquilo e não desejar isso para ninguém, não desejar para você e dar o dedo do meio e dizer: ei, para o inferno todo mundo, eu sou mais do que isto. Eu posso me levantar e sair dessa dor, sair desse trauma, sair dessa miasma. Entendeu? Então, por isso que eles colocam o quê? Vírus, olha aí, todo mundo caótico, uma pessoa contra outra, colocando grupos etênicos contra grupos etênicos, pessoas com paranoias, com doenças, com isso aqui. Tudo isso são ferramentas pela qual eles semeiam energia das pessoas. Eles já constroem tudo isso, são construct pela qual eles semeiam energias. Ok? O negócio é não ligar. Vai com a correnteza e não liga aí, tenta nadar contra a correnteza se possível. É assim que eu fiz com a minha vida. Ao invés de ser de ir com a correnteza e ser a causa disso tudo. Eu não quero ser a causa, eu quero ser uma parte da experiência. Eu não quero ser a causa disso tudo. Então, mas causar sofrimento a dois não é uma maneira de qualquer ser se desenvolver. Isso não é um modo, não é através de pisa, de pau que eu vou ensinar ao meu filho. Isso é uma barbaridade, não é assim que as pessoas aprendem. Aprenda apenas a ser bicho amanhã depois. Entende? Eu não criei os meus filhos com pau e hoje em dia eles são pessoas de bem.
pessoas normais, de bem. Eu não criei eles. Não. O pai queria bater, eu não deixava o pai bater. Eu não importo o que eles dão pra mim ou não dão, não é meu problema. Eu fiz minha parte, eu tô de consciência tranquila. Eu estou zen, sabe? Tipo, a melhor coisa do mundo é ter a minha consciência limpa. De que eu fiz minha parte, o melhor que eu pude dar. Eu dei o melhor que eu pude dar. Eu fiz o melhor que eu pude fazer. Então eu estou feliz, tranquila, zen. Então, é assim a vida. A gente não bate nas pessoas, não dá dor às pessoas para poder a pessoa aprender. O que é isto? Não faz holograma. Ah, você vai ser pobre, você vai nascer aleijado, você vai para o frontline lá aí da guerra, você vai trabalhar para o governo para proteger a elite, os ricos na guerra. Isso é baboseira, isso não existe, isso é uma porcaria. Você vai para o exército porque você vai aprender a ter um pouco de disciplina e a ajudar em tempo de calamidades como fogo. Os bombeiros vão para aprender a extinguir os fogos, né, o incêndio. O exército para ajudar as pessoas em tempo de calamidades. Não para ir para a guerra e morrer para o governo, morrer para a elite. Que é isso? Isso é idiotice. E principalmente uma mulher, que tipo de mulher de fêmea vai para guerra? Isso é uma porcaria, uma mulher besta, idiota. Ei, heroína é aquela que está em casa, cuidando dos seus filhos, trabalhando lá fora para alimentar seus filhos, sua mãe, seu pai. Sabe, velho árabe? Velho árabe e judeu não. Ela isso é heroína. Empowerment. Isso é empoderamento. A mulher entra na polícia, a mulher entra na milícia. É empoderamento. Pra quê? Pra que a mulher entrar a ser uma delegada, isso e aquilo, quando ainda o feminicídio é tão alto aí no Brasil? Pra quê? Era melhor então aqueles tempos quando era só homem e o feminicídio era muito menor, não é? Faz sentido ou não? Entendeu o que eu quero dizer? Se uma mulher souber se defender em primeiro lugar, não vai mais acontecer negócio de feminicídio. Quando o cara ameaça ela uma vez, duas vezes, ela vai lá e mata ele melhor, sabe? Antes ele do que ela. O negócio é defender, não é atacar. Mas quando você é ameaçado, você tem que se defender. Ou você sai, se você tiver o dinheiro, vai embora. Foge enquanto é tempo. Se não puder, tem que se livrar. Somos nós ou eles. É assim. Para que advogada? Para que negócio de delegada? Ela vai ajudar em quê? Ajudar o quê? A ver aquele corpo lá morto com facadas e tiros. Para quê? Pauladas, para quê? Estupidez. Empoderamento é uma mulher que toma conta dos seus filhos, ajuda a sua casa, ajuda seu pai e mãe, não um homem. Isso é empoderamento. E não vai lá no army, não no exército, para se mostrar. Eu sou heroína, sou isso, aquilo. Ei, heroína é a pessoa que fica sozinha, que sabe passar por tudo isso sozinha e se levanta como uma rainha. Hey, open the door. The cat won't come in. Don't close the door. Isso que é heroísmo. Open the door. Wait, after that I go there and gonna open the door. So, isso é o que é heroísmo. E não ir para se mostrar para o governo e esse povo, sociedade. Então, eu não sei, não é uma maneira de qualquer se desenvolver, pode realmente assustá-lo e colocá-lo em um estado de medo e vitimização ao longo de suas vidas. Tornar-nos espirituais ao nos tornarmos conscientes o que é isso e adquirirmos entendimento da existência, aprendendo, experimentando a realidade em todo o universo e aprendendo com os erros que cometemos.
não requer passar por longos períodos de trauma e sofrimento indesejado causados por outra pessoa. A gente não tem que deixar de ser vítima, é melhor ser o copré. Copré é você faz parte daquele jogo e também faz a sua parte para se defender. E não chorar porque ninguém vai ter pena de você no final. Ninguém tem pena, ninguém se compadece. Pra quê? Então é melhor você ser sua própria heroína. Ok? Tá aqui cometemos erros na vida, sou um estado de medo e vitimação ao longo de suas vidas. Quando aos alienígenas que estão tentando diminuir nossa luz, eles têm sua desculpa para pensar que precisamos deles para o desenvolvimento. E eles causam tudo isso, assim vocês vão louvar eles. Oh, meu Deus, me ajuda. Vai para o templo, vai para a igreja, para isso aqui. Oh, Deus, me ajuda. E Deus coloca mais palmas, testes a vocês. É para isso que eles colocam tudo isso, que eles dão todos esses testes, entre aspas. É para testar, oh, Deus está testando nossa fé. Assim dizem os muçulmanos, oh, Deus, não, Deus está testando nossa fé. Porque você pensa que Deus é bom todo o tempo? Não, se ele não é bom, então ele também é o maligno, é o Satanás. Se você diz que seu Deus não é bom, então seu Deus também é o Satanás, ué. Simples assim, é simples. Não tem outra fórmula. Quanto aos alienígenas que são... Não. Mas na verdade, essa é apenas a desculpa deles. Eles tinham essa luz no passado, ou mais preciso, capaz de criar energia, mas eles causaram muitas violações do livre-arbítrio e muitas outras raças, dores desnecessárias. Por causa disso, eles foram cortados pela lei universal do livre-arbítrio, que não são mais capazes de criar. É por isso que agora eles querem usar a energia de outros seres para ter a capacidade de criar novamente. Mas como eles fazem isso? A nos dar complexos de almas para esse fim. Então, eles foram jogados fora daqueles multiversos onde eles causaram muito caos e abusaram do livre-arbítrio. Aí o que eles não têm mais o suporte desses multiversos, não tem mais o suporte, então eles precisam de nossa energia e precisam de nós para criar um mundo que é superficial, um mundo de dores, um mundo de traumas. E depois se bater no peito como gorila e dizer, oh, eu sou o Deus, entendeu como é? Então, a capacidade de criar novos mestres, como eles fazem isso? Ao dar no complexo de alma e cronografia, né? Hologramas, configurações. Esses alienígenas que estão fazendo isso, é possível que eles possam se redimir e aprender a não voltar ao livre-arbítrio mais uma vez, e se desenvolver espiritualmente. No entanto, eles se recusam a fazer isso. É como um velho árabe, recalcitrante, reticente, totalmente não tem mais remédio, só a reciclagem, colocar isso, é como colocar num buraco negro e deixar ele se reciclar, entendeu? Desintegrar completamente, porque esses seres, eles não têm mais remédio para eles. E muitos outros aqui que fazem muitos mal, também os humanos, que são os seus mini lacaios. Então, no entanto, ele se recusa a fazer isso e continua a seguir o mesmo caminho que o levou até lá. É por isso que me recuso a perdoá-los, pois eles se recusam a saber melhor do que violar a liberdade e a vida dos outros e a lei do livre-arbítrio. E eu nunca posso perdoar aqueles que nunca aprendem nem desejam aprender. Eu também sou assim. Até ele se redimir, até ele se repente ou como se fala no português, ou repente quer dizer até eles se arrependerem-se, ninguém deve ter pena deles, deixa eles cozinhar no próprio guisado que eles fizeram. Quem faz sua cama, deixa eles dormir. Quem faz seu bolo, deixa eles comer sozinho. E assim é a vida, porque a gente também tá, quer dizer, cada um vivendo sua vida, cada um resolvendo seus próprios problemas, né? E aqueles que não querem ajuda, aqueles que não querem se redimir, aqueles que não querem
pular o jogo ou mudar do disco, né, do programa, mudar de página. Então, deixa eles para lá, mas não faz a vontade deles. Quanto mais vocês louvam, quanto mais obedecem, e o que eu vou falar não vai resolver nada, a vida vai continuar, vocês vão continuar a louvar, vírus vão continuar a ser feitos lá embaixo da terra oca, pelos governos ocultos que não são humanos, e aqui esse cara não sabia, disse que foi humano, mas não são humanos. Guerras vão continuar, desastres artificiais e não naturais vão continuar, e nada vai mudar até cada um de nós mudar a nossa consciência e aprender melhor. Então é isso para hoje.